Aos 90 anos, Silvio Santos surpreendeu a todos ao aceitar o convite de sua filha Patrícia para visitar um orfanato no extremo sul de São Paulo. O que parecia ser apenas uma visita de cortesia se transformou em um dos momentos mais emocionantes da vida do apresentador. Querido amigo que nos acompanha, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários de qual região do Brasil você nos assiste. O que Silvio Santos encontrou naquele simples orfanato não apenas o fez derramar lágrimas genuínas, mas também o inspirou a tomar uma decisão que mudaria para sempre o destino daquelas crianças e seu próprio legado. Acompanhe-me e descubra a história completa desta lição de vida que tocou o coração do Brasil. O sol já se punha sobre a agitada São Paulo quando Silvio Santos, aos 90 anos, observava a cidade pela janela de seu escritório no SBT. Os anos haviam concedido ao apresentador não apenas fama e fortuna, mas principalmente sabedoria. Com o semblante sereno, ele ajeitou sua tradicional camisa de mangas compridas, enquanto refletia sobre sua longa jornada. Do menino que vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro ao dono de um dos maiores impérios de comunicação do Brasil. Pai! A voz suave de Patrícia Abravanel interrompeu seus pensamentos. Silvio virou-se com um sorriso, aquele mesmo sorriso que encantava milhões de brasileiros aos domingos. Que surpresa boa, filha! Estava justamente pensando na vida. Ele gesticulou, convidando-a a entrar. Patrícia entrou no escritório com passos decididos, carregando algumas pastas. Aos 43 anos, ela havia se tornado não apenas a sucessora natural do pai na televisão, mas também uma defensora de causas sociais, algo que fazia discretamente, longe dos holofotes. "Vim te fazer um convite", disse ela, sentando-se à frente do pai. "Amanhã vou visitar o Orfanato Esperança, no extremo sul da cidade. É um lugar que tem lutado para se manter aberto, com mais de 50 crianças. Pensei que talvez você gostaria de ir comigo." Silvio ficou em silêncio por alguns instantes. Apesar de sua generosidade ser conhecida nos bastidores, ele sempre preferiu manter suas ações beneficentes longe das câmeras. "Não é para gravação, pai", Patrícia acrescentou rapidamente, como se lesse seus pensamentos. "É algo pessoal. Conheci a diretora, Dona Maria, semana passada. Quando mencionei seu nome, os olhinhos dela brilharam. Parece que seu programa salvou o orfanato uma vez, nos anos 80, quando você fez uma doação anônima após um incêndio." Silvio ajeitou-se na cadeira, visivelmente surpreso. "Como ela soube que fui eu?" Ela disse que reconheceu sua voz ao telefone, mas prometeu guardar segredo. "E guardou por todos esses anos." O velho apresentador sorriu, recordando-se vagamente do episódio. Ao longo de décadas no comando de seus programas, ele havia ajudado incontáveis pessoas, muitas vezes sem que o público soubesse. "Sabe, filha", começou ele com sua voz característica, "sempre acreditei que a verdadeira generosidade é aquela que não espera aplausos. Meu pai, seu avô, me ensinou isso quando eu ainda vendia produtos na rua. Ele dizia: Senhor Abravanel, ajude sempre que puder, mas nunca conte a ninguém." Patrícia sorriu ao ouvir o pai usar seu nome de batismo, algo que raramente fazia em público. Para o Brasil, ele era Silvio Santos, mas para a família continuava sendo Senhor Abravanel, o filho de imigrantes judeus que nunca esqueceu suas origens. "Então, o que me diz? Podemos ir amanhã pela manhã? Sem câmeras, sem assessoria de imprensa, apenas nós dois." Silvio levantou-se lentamente, andando até a janela novamente. São Paulo se iluminava à medida que a noite caía, milhares de luzes formando um tapete dourado sob o céu escuro. "Você sabe que não apareço muito em público ultimamente", ele comentou pensativo. "Prefiro guardar na memória das pessoas aquela imagem do apresentador alegre e cheio de energia. Pai, para aquelas crianças, você não é apenas o homem da televisão.
Você é um símbolo de que é possível vencer na vida com trabalho duro e honestidade. Sua história pode inspirá-las. O veterano comunicador refletiu por alguns instantes. Durante toda a sua vida, ele havia transformado programas em fenômenos de audiência, sempre com seu carisma natural e sua capacidade de falar diretamente ao coração dos brasileiros. Mas o que Patrícia propunha era diferente. Era voltar às raízes, ao menino que um dia sonhou em ter uma vida melhor. "Que horas passamos para me buscar?" perguntou finalmente, com um brilho no olhar que há tempos Patrícia não via. Ela sorriu, emocionada. "Às 9 da manhã. Será uma visita tranquila, prometo." Quando Patrícia saiu do escritório, Silvio voltou a contemplar a cidade. Pensou em sua própria infância, nas dificuldades que enfrentou, nas portas que se fecharam antes que outras se abrissem. Pensou em como o destino havia sido generoso com ele, permitindo que construísse um legado que ultrapassava em muito o entretenimento. "Amanhã será um dia especial", murmurou para si mesmo, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu paulistano. Naquela noite, em sua mansão no Morumbi, Silvio não conseguiu dormir imediatamente. Deitado em sua cama, com Iris, sua esposa, dormindo ao lado, ele recordava momentos de sua trajetória. Do menino que anunciava produtos no navio Itapé, ao camelô das ruas do Rio, do locutor de rádio ao apresentador de TV. Do homem de negócios que comprou o baú da felicidade ao empresário que fundou o SBT. Mas além das conquistas profissionais, era a filosofia de vida que mais o orgulhava. A crença inabalável no trabalho honesto, a generosidade discreta, o otimismo constante, mesmo nos momentos mais difíceis. "Quem quer dinheiro?" Sua frase mais famosa era mais do que um bordão. Representava sua visão de que a prosperidade deveria ser compartilhada, que a alegria vinha da capacidade de dar oportunidades. Com esses pensamentos, Silvio finalmente adormeceu, enquanto a cidade que o acolhera também descansava sob o manto da noite. A manhã seguinte amanheceu com um céu surpreendentemente azul para os padrões de São Paulo. Pontualmente às 9 horas, o motorista de Patrícia estacionou em frente à residência dos Abravanel. Silvio já o esperava, vestido de maneira simples, calça social escura e sua tradicional camisa de mangas compridas, desta vez em um tom azul claro. Sem o microfone de lapela, sem o terno do programa, apenas um homem de 90 anos pronto para um encontro especial. "Bom dia, pai." Patrícia o cumprimentou com um beijo no rosto ao vê-lo entrar no carro. "Dormiu bem?" "Como um bebê", respondeu ele com um sorriso, embora ambos soubessem que isso não era inteiramente verdade. A idade havia tornado seu sono mais leve, mais interrompido, mas sua energia mental continuava admirável. Durante o trajeto pelo trânsito caótico da capital paulista, Silvio observava a cidade pela janela do carro. São Paulo havia mudado tanto desde que chegara ali, décadas atrás. Prédios mais altos, avenidas mais largas, uma metrópole que nunca parava de se transformar, assim como ele próprio. "O orfanato fica em Parelheiros", explicou Patrícia. "É uma área mais afastada, quase na divisa com a região metropolitana. O lugar tem uma história interessante. Foi fundado nos anos 70 por uma ex-professora que começou acolhendo crianças abandonadas em sua própria casa." Silvio ouvia atentamente. Por trás dos óculos, seus olhos revelavam uma curiosidade genuína, a mesma que o havia levado a entrevistar milhares de pessoas ao longo de sua carreira. À medida que deixavam o centro financeiro para trás, a paisagem urbana mudava drasticamente. Os arranha-céus davam lugar a construções mais simples, o asfalto impecável, a ruas nem sempre bem pavimentadas. Era um lembrete da desigualdade que persistia na cidade, apesar de todo o seu desenvolvimento. Após quase 1 hora de viagem, o carro finalmente entrou em uma estrada de terra, parando em frente a um portão modesto com uma placa simples: Orfanato Esperança,
Lar para crianças. Chegamos, anunciou Patrícia, observando a reação do pai. Silvio contemplou o lugar por alguns instantes. Era uma construção simples, pintada em tons pastéis, com um pequeno jardim na frente, onde algumas flores resistiam bravamente ao inverno paulistano. Não havia luxo, não havia sofisticação, apenas o essencial, mantido com evidente cuidado e carinho. "Vamos?" convidou ele, já abrindo a porta do carro. Ao caminharem até a entrada, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Devia ter por volta dos 70 anos, mas seus olhos tinham uma vivacidade juvenil. "Dona Maria!" Patrícia a cumprimentou com um abraço. "Este é meu pai." A mulher olhou para Silvio com uma emoção contida, como quem encontra um velho amigo. "Senhor Abravanel", ela disse, estendendo as mãos. "Depois de tantos anos, é uma honra recebê-lo em nossa casa." Silvio apertou suas mãos com gentileza. "A honra é toda minha, Dona Maria. Ouvi falar do trabalho maravilhoso que a senhora faz aqui. Por favor, entrem", convidou ela, conduzindo-os pelo corredor principal. "As crianças estão na sala de atividades. Elas não sabem que vocês viriam. Vai ser uma surpresa e tanto." Enquanto caminhavam, Dona Maria explicava um pouco sobre o funcionamento do orfanato. "Atualmente temos 53 crianças, entre 3 e 17 anos. Algumas estão aqui temporariamente, aguardando processos de adoção ou reinserção familiar. Outras, infelizmente, provavelmente ficarão conosco até a maioridade." Silvio ouvia tudo com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas sobre a rotina das crianças, sua educação, suas perspectivas. Para alguém que havia passado a vida fazendo perguntas na TV, era natural que seu interesse fosse genuíno e profundo. "E como vocês se mantêm?" perguntou ele, sempre o homem de negócios atento a questões práticas. "Com muita dificuldade", admitiu Dona Maria. "Recebemos algumas doações regulares, temos alguns padrinhos fiéis, mas nunca é suficiente. Mês passado, quase não conseguimos pagar todas as contas." Antes que pudesse continuar, foram interrompidos por um som de vozes infantis vindo de uma sala ampla no final do corredor. A porta estava entreaberta e Silvio pôde ver várias crianças sentadas em círculo, aparentemente participando de alguma atividade em grupo. "Posso?" perguntou ele, indicando a porta. "Claro", respondeu Dona Maria com um sorriso. Quando Silvio entrou na sala, seguido por Patrícia, houve um momento de silêncio absoluto. As crianças, de diferentes idades, olharam para o visitante com expressões que variavam da surpresa ao choque, até que um menino de aproximadamente 10 anos se levantou de um salto. "É o Silvio Santos!" gritou ele, desencadeando uma onda de excitação entre as outras crianças. O apresentador, acostumado a multidões muito maiores, sentiu-se curiosamente nervoso diante daqueles pequenos olhares expectantes. Mas logo seu carisma natural tomou conta, e ele abriu seu característico sorriso. "Bom dia a todos. Maravilhoso!" saudou ele, usando sua entonação famosa, para deleite das crianças. Um a um, os pequenos se aproximaram, alguns tímidos, outros mais extrovertidos. Silvio cumprimentou cada um deles com atenção genuína, perguntando nomes, idades, do que gostavam de brincar. Não era o apresentador fazendo seu número. Era o homem que nunca perdera a capacidade de se conectar com pessoas de todas as idades. Uma menina de aproximadamente 7 anos, com tranças coloridas e um vestido simples, aproximou-se timidamente. "É verdade que o senhor já foi pobre?" perguntou ela, com a franqueza que só as crianças possuem. Patrícia pareceu constrangida com a pergunta direta, mas Silvio sorriu, agachando-se para ficar na altura da menina, mesmo com alguma dificuldade devido à idade. "Qual é o seu nome, querida?" perguntou ele gentilmente. "Maria Eduarda", respondeu a pequena. "Mas todo mundo me chama de Duda." "Bem, Duda, é verdade sim.
Eu nasci em uma família simples no Rio de Janeiro. Meu pai era um imigrante, veio de outro país buscando uma vida melhor. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, já ajudava minha família vendendo coisas na rua. Os olhos da menina se arregalaram. Igual ao João, que vende balas no farol antes de vir para cá. Silvio lançou um olhar questionador para Dona Maria, que explicou rapidamente. Algumas de nossas crianças mais velhas têm famílias que não podem cuidar delas em tempo integral. Elas ficam conosco durante o dia, mas à noite ou nos fins de semana retornam para suas casas. O apresentador assentiu, compreendendo a situação, e voltou sua atenção para Duda. Exatamente. E sabe o que eu aprendi vendendo coisas na rua? Que não importa o que você faça na vida, desde que faça com honestidade e dedicação. Cada pessoa tem um caminho diferente, mas todos podem chegar longe se acreditarem em si mesmos. As palavras simples de Silvio pareciam ressoar não apenas com as crianças, mas também com os adultos presentes. Era a essência de sua filosofia de vida, a crença inabalável no trabalho como caminho para a dignidade, a certeza de que toda pessoa merecia uma oportunidade. Um menino mais velho, aparentando uns 15 anos, que estava afastado do grupo, aproximou-se lentamente. Tinha uma expressão séria, quase desconfiada. Mas nem todo mundo tem as mesmas chances, disse ele, em tom desafiador. Algumas pessoas nascem com tudo, outras com nada. Silvio olhou para o adolescente com interesse. Como é seu nome? Rafael. Rafael, você está absolutamente certo, respondeu Silvio, para a surpresa do garoto que claramente esperava uma resposta diferente. A vida não é justa na distribuição de oportunidades. Eu tive sorte em muitos momentos. Encontrei pessoas que acreditaram em mim. Portas se abriram. Mas sabe o que aprendi? Que mesmo quando nascemos com pouco, temos algo que ninguém pode tirar de nós. Nossa dignidade e nossa capacidade de trabalhar e aprender. Rafael manteve o olhar fixo no apresentador, absorvendo suas palavras. Não estou dizendo que é fácil, continuou Silvio. Muitas vezes é extremamente difícil. Mas se há uma coisa que aprendi em meus 90 anos, é que desistir nunca é a resposta. A persistência, sim, mesmo quando tudo parece impossível. Enquanto Silvio conversava com as crianças, Patrícia observava o pai com admiração renovada. Ali não estava o ícone da televisão brasileira, mas o homem que ela conhecia profundamente. Alguém que, apesar de todo o sucesso, nunca perdera a capacidade de se conectar com pessoas comuns, especialmente com aqueles que enfrentavam dificuldades. Dona Maria convidou todos para uma pequena apresentação que as crianças haviam preparado para outras visitas, mas que agora ganhariam um público especial. Com entusiasmo, um grupo de jovens entre 8 e 12 anos formou um pequeno coral, cantando canções populares brasileiras, incluindo o tradicional Silvio Santos Vem Aí, que arrancou risos e aplausos do homenageado. Após a apresentação, enquanto as crianças se dispersavam para outras atividades, Silvio pediu para conhecer o resto das instalações. Dona Maria o conduziu pelos dormitórios simples, mas limpos, pela pequena biblioteca com livros doados, pela cozinha, onde uma equipe reduzida preparava o almoço do dia. E aqui é nossa sala de estudos, explicou ela, mostrando um espaço com algumas mesas e cadeiras desgastadas. Infelizmente, nossos computadores são muito antigos. Temos apenas 3 funcionando para todas as crianças usarem em seus trabalhos escolares. Silvio observou o ambiente, notando os esforços para manter tudo organizado, apesar das limitações. Nas paredes, desenhos coloridos feitos pelas crianças traziam vida ao lugar. Dona Maria, disse ele, após um momento de reflexão. A senhora me disse que quase não conseguiu pagar as contas no mês passado. Isso acontece com frequência? A diretora hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. Nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil. Os custos aumentam,
As doações nem sempre acompanham. Temos medo. Medo de que um dia precisemos fechar as portas ou reduzir o número de crianças que acolhemos. Patrícia, que caminhava logo atrás, notou uma mudança sutil na expressão do pai. Aquele olhar que ela conhecia bem de quando ele estava formulando um plano. Voltando à sala principal, encontraram as crianças novamente reunidas, desta vez para um lanche. Silvio foi convidado a juntar-se a elas, sentando-se em uma das pequenas mesas. Rafael, o adolescente questionador, sentou-se próximo a ele, ainda observando-o com curiosidade. "Você já decidiu o que quer fazer quando for mais velho, Rafael?" perguntou Silvio. O garoto deu de ombros. "Talvez mecânico. Gosto de consertar coisas." "É um excelente caminho", respondeu o apresentador com entusiasmo genuíno. "Sabia que comecei trabalhando com minhas mãos também? Vender é um pouco diferente de consertar, mas ambos exigem habilidade e dedicação." "Mas você virou famoso", observou Rafael. "Eu provavelmente vou ser só mais um mecânico de bairro." Silvio sorriu. "Sabe qual é o segredo, Rafael? Não importa o que você faça, faça com excelência. Seja o melhor mecânico que puder ser. Quando eu vendia canetas na rua, tentava ser o melhor vendedor possível. Não pensava em ser famoso, pensava em fazer bem o que estava à minha frente naquele momento." O adolescente pareceu refletir sobre aquelas palavras, enquanto mordia distraidamente seu sanduíche. "E outra coisa", acrescentou Silvio, "nunca tenha vergonha de sonhar grande, mesmo que o caminho pareça impossível agora." Foi nesse momento que Duda, a menina das tranças coloridas, aproximou-se novamente, desta vez carregando um papel dobrado. "Fiz um desenho para o senhor", disse ela timidamente, estendendo o papel para Silvio. O apresentador abriu o desenho com cuidado. Era uma representação colorida e infantil dele próprio, com seu microfone característico, rodeado por várias crianças sorridentes. No topo, em letras irregulares, estava escrito: "Obrigada por visitar nossa casa." Silvio ficou em silêncio por um momento, visivelmente emocionado. Patrícia, que observava a cena, percebeu algo raro, os olhos de seu pai marejados. Em décadas de carreira pública, poucas vezes ela o vira demonstrar emoção tão abertamente. "Está tudo bem, pai?" perguntou ela, aproximando-se. Silvio apenas assentiu, ainda olhando para o desenho. Então, com um gesto delicado, dobrou o papel novamente e o guardou cuidadosamente no bolso de sua camisa, próximo ao coração. "Duda", disse ele finalmente, "este é o presente mais bonito que recebi em muito tempo. Vou guardá-lo com muito carinho." A menina sorriu, radiante, antes de correr de volta para junto de seus amigos. O restante da visita transcorreu entre conversas, risadas e histórias. Silvio contou às crianças sobre suas aventuras como vendedor, sobre como aprendeu a falar em público, sobre os erros e acertos ao longo do caminho. Eram histórias que já havia contado inúmeras vezes em entrevistas, mas ali, naquele contexto simples, elas ganhavam nova dimensão. Tornavam-se lições de vida para crianças que, assim como ele um dia, enfrentavam um futuro incerto. Quando chegou a hora de partir, muitas crianças vieram se despedir com abraços e pedidos para que voltasse logo. Rafael, o adolescente, aproximou-se por último. "Obrigado pelo conselho", disse ele simplesmente estendendo a mão. Silvio, em vez de apenas apertar sua mão, puxou-o para um abraço paternal. "Lembre-se, excelência no que faz e nunca tenha medo de sonhar grande", sussurrou. Ao se dirigirem para o carro, acompanhados por Dona Maria, Silvio parou subitamente. "Antes de irmos", disse ele, "gostaria de ter uma conversa particular com a senhora, se possível." Patrícia entendeu o recado e adiantou-se para o carro, deixando o pai e a diretora conversando em voz baixa na entrada do orfanato. Minutos depois, Silvio retornou ao veículo com uma expressão serena. Durante o trajeto de volta, permaneceu em silêncio por algum tempo, olhando pela janela, claramente processando tudo o que havia vivenciado naquela manhã. "Foi uma visita impactante, não foi?"
comentou Patrícia finalmente. Silvio virou-se para a filha com um sorriso tranquilo. Sabe, Patrícia, às vezes pensamos que estamos indo a um lugar para dar algo. Nossa presença, nossa atenção, talvez até mesmo recursos. Mas, na verdade, somos nós que recebemos. Hoje recebi muito mais do que dei. O que você quis dizer com isso? Aquelas crianças, elas me lembraram de algo que às vezes esquecemos quando construímos impérios e acumulamos posses. Elas me lembraram que a vida é feita de conexões humanas, de pequenos momentos de verdade compartilhada. Patrícia sorriu, emocionada com as palavras do pai. E o que você conversou com Dona Maria antes de sairmos? O velho apresentador deu uma piscadela característica. Digamos apenas que o Orfanato Esperança não precisará se preocupar com contas não pagas por um bom tempo, mas isso fica entre nós, combinado? A filha assentiu, compreendendo perfeitamente. Era o jeito de Silvio, a generosidade discreta, sem alarde, sem buscar reconhecimento. Era assim que ele sempre fizera, ao longo de toda a sua vida. Enquanto o carro avançava pelas ruas de São Paulo, Silvio segurava cuidadosamente o desenho de Duda no bolso, como um tesouro precioso. Aquele simples pedaço de papel havia se tornado um símbolo de tudo o que ele sempre acreditara, que no final não são os bens materiais que definem uma vida bem vivida, mas os corações que tocamos ao longo do caminho. 2 semanas se passaram desde a visita ao Orfanato Esperança. Em sua mansão no Morumbi, Silvio Santos estava inquieto. A experiência vivida naquele dia continuava reverberando em seus pensamentos como uma melodia que se recusa a ser esquecida. Naquela manhã de domingo, enquanto a cidade ainda despertava lentamente, ele pediu ao motorista que o levasse ao SBT. Era incomum que fosse a emissora em dias de descanso, especialmente agora que havia reduzido significativamente suas aparições públicas. Mas algo o impulsionava, uma ideia que vinha amadurecendo silenciosamente desde a visita ao orfanato. Ao chegar aos estúdios em Osasco, foi recebido com surpresa pelos poucos funcionários que trabalhavam no final de semana. Dirigiu-se diretamente à sua sala, aquele espaço que durante décadas fora o centro de comando de suas decisões empresariais e criativas. Sentado à sua mesa, pegou o telefone e discou o número de Patrícia. Bom dia, filha. Poderia vir ao estúdio? Há algo importante que gostaria de discutir com você. 1 hora depois, Patrícia chegava à emissora, intrigada com o chamado inusitado do pai em pleno domingo. Encontrou-o em sua sala, cercado por documentos antigos e fotografias espalhadas sobre a mesa. Pai, está tudo bem? Perguntou ela, preocupada com a convocação repentina. Silvio sorriu. Aquele sorriso que transmitia confiança mesmo nos momentos mais incertos. Nunca estive melhor, filha. Sente-se, por favor. Patrícia obedeceu, observando curiosa os documentos sobre a mesa. Recortes de jornais amarelados pelo tempo, fotografias antigas do início da carreira do pai, contratos de programas que fizeram história na televisão brasileira. Sabe, Patrícia, começou ele, segurando uma fotografia em preto e branco onde aparecia ainda jovem, vendendo produtos na rua. Passei a semana pensando sobre nossa visita ao orfanato, sobre aquelas crianças, sobre Rafael, sobre a pequena Duda e seu desenho. Ele fez uma pausa, colocando a fotografia de volta na mesa. E pensei muito sobre minha própria jornada, sobre o menino que fui, vendendo canetas nas ruas do Rio, e sobre tudo o que construí desde então. Patrícia ouvia atentamente, percebendo que o pai estava prestes a compartilhar algo significativo. Durante todos esses anos, continuou ele, muitas pessoas me perguntaram qual é o segredo do meu sucesso. Jornalistas, empresários, políticos, todos querendo saber como um simples camelô se transformou em um dos maiores comunicadores e empresários do país. Ele sorriu,
lembrando-se das inúmeras entrevistas que concedera ao longo das décadas. Sempre respondi que foi trabalho duro, persistência, um pouco de sorte, e é verdade. Mas há algo mais, algo que percebi claramente ao olhar nos olhos daquelas crianças no orfanato. O que, pai? Perguntou Patrícia, genuinamente curiosa. Propósito, filha. Um propósito maior que vai além do dinheiro, da fama, do sucesso. Desde muito cedo, mesmo quando vendia produtos na rua, eu não estava apenas tentando sobreviver. Estava tentando criar algo que fizesse diferença, que trouxesse alegria às pessoas. Ele pegou outro documento, um contrato amarelado. Lembra-se de quando comprei o baú da felicidade? Muitos acharam que era loucura, que não daria certo. Mas eu acreditava que poderia transformar aquele negócio em algo que ajudasse as pessoas a realizarem sonhos, mesmo as mais simples. Patrícia assentiu. O baú da felicidade havia sido um dos negócios mais emblemáticos do pai, permitindo que famílias de baixa renda adquirissem produtos através de carnês acessíveis, décadas antes dos crediários popularizados pelo varejo. E quando criei o Programa Silvio Santos, não era apenas entretenimento, era uma forma de dar oportunidades, de distribuir prêmios, de transformar vidas com os jogos e brincadeiras. Ele levantou-se, caminhando lentamente até a janela que dava vista para os estúdios da emissora. Tudo o que construí, filha, foi baseado em uma filosofia simples: trabalhar com alegria e compartilhar os frutos desse trabalho. Nunca foi apenas sobre acumular riqueza, mas sobre criar valor, gerar empregos, dar chances para quem não as tinha. Patrícia observava o pai com admiração renovada. Aos 90 anos, ele continuava sendo uma fonte inesgotável de sabedoria e visão. Aquelas crianças no orfanato, prosseguiu Silvio, me fizeram lembrar de algo essencial, que no final da jornada, o que realmente importa não é quanto acumulamos, mas quanto impacto positivo causamos na vida dos outros. Ele voltou à mesa pegando uma pasta que ainda não havia aberto. E é por isso que tomei uma decisão, Patrícia, uma decisão que gostaria de compartilhar com você antes de qualquer outra pessoa. Com cuidado, abriu a pasta, revelando documentos recém-impressos. Estou criando uma fundação, a Fundação Senhor Abravanel. Os olhos de Patrícia se arregalaram de surpresa. Embora o pai sempre tivesse sido generoso, frequentemente fazendo doações anônimas para diversas causas, nunca havia falado em criar uma instituição formal. O objetivo desta fundação, continuou ele, será dar oportunidades reais para jovens em situação vulnerável. Não apenas caridade momentânea, mas ferramentas para que possam construir seus próprios caminhos. Educação, capacitação profissional, mentorias, apoio para empreendedores iniciantes. Ele passou os documentos para Patrícia, que começou a lê-los com atenção. Estou destinando uma parte considerável do meu patrimônio pessoal para esta fundação, explicou Silvio, enquanto Patrícia continuava analisando os documentos. Não quero que seja apenas mais uma instituição de caridade. Quero que seja uma verdadeira incubadora de talentos e oportunidades. Patrícia olhava para o pai com uma mistura de admiração e emoção. Pai, isso é extraordinário. Mas por que agora? Silvio sorriu com serenidade. Aos 90 anos, a gente começa a pensar mais sobre legado do que sobre conquistas. Sobre o que deixaremos para trás quando não estivermos mais aqui. Minha vida foi abençoada além do que jamais imaginei quando era apenas um menino vendendo canetas. É hora de formalizar o retorno. Ele caminhou até uma pequena estante onde guardava alguns objetos pessoais e pegou o desenho que Duda havia lhe dado durante a visita ao orfanato. Estava emoldurado. Esse desenho simples me fez refletir profundamente. Aquela menina, com tão pouco, foi capaz de dar algo tão significativo. Me fez lembrar que a verdadeira riqueza está na capacidade de tocar vidas. Não importa de onde viemos ou quais recursos temos.
Patrícia se levantou e abraçou o pai, sentindo a fragilidade de seu corpo, mas também a força inabalável de seu espírito. E quero que você, filha, seja a presidente desta fundação, completou Silvio. Ninguém entende melhor minha filosofia. Ninguém seria mais capaz de transformar essa visão em realidade. Patrícia se afastou, surpresa. Eu? Mas, pai, já tenho tantas responsabilidades na emissora, na família. Precisamente por isso, respondeu ele com convicção. Você herdou não apenas meu nome ou meu lugar nos negócios, mas principalmente meus valores. A maneira como sempre conduziu sua vida profissional e pessoal me dá a certeza de que ninguém poderia representar melhor o espírito desta fundação. A proposta era inesperada, mas Patrícia reconheceu imediatamente sua importância. Não era apenas um novo projeto, era a consolidação do legado de seu pai, a materialização dos princípios que sempre nortearam sua vida. Seria uma honra, pai, respondeu finalmente com a voz embargada pela emoção. Silvio sorriu, satisfeito. Ótimo, agora deixe-me mostrar o resto do plano. Nas 2 horas seguintes, pai e filha discutiram detalhadamente a estrutura da fundação. Não seria apenas uma instituição que distribuiria recursos, mas um centro de formação e desenvolvimento. Haveria programas de bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, mentorias com profissionais experientes e até um fundo de apoio para jovens empreendedores. E o primeiro projeto será no Orfanato Esperança, anunciou Silvio. Além da doação que já fiz para cobrir suas necessidades imediatas, quero transformar aquele lugar. Como assim transformar? Construir uma nova ala educacional, equipar adequadamente a biblioteca, criar um laboratório de informática de verdade, mas, principalmente, implementar programas que preparem aqueles jovens para a vida além dos muros do orfanato. O entusiasmo de Silvio era contagiante. Aos 90 anos, quando muitos apenas descansariam sobre os louros de suas conquistas, ele continuava sonhando, planejando, buscando formas de fazer a diferença. Sabe, filha, continuou ele, sempre acreditei que a verdadeira marca de uma pessoa não está no que ela acumula, mas no que ela semeia. Passei décadas distribuindo prêmios em meus programas, dando oportunidades para pessoas mostrarem seus talentos, criando empregos. Mas esta fundação será diferente. Será algo que continuará semeando muito depois que eu não estiver mais aqui. Patrícia assentiu, compreendendo profundamente o significado daquele momento. É um belo legado, pai. Não é apenas um legado para o mundo, respondeu Silvio, com um brilho especial no olhar. É também um legado para nossa família, para suas irmãs, para meus netos e bisnetos. Uma lembrança permanente de que não importa quão bem-sucedidos sejamos, nosso verdadeiro valor está em como usamos esse sucesso para ajudar os outros. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pai e filha selaram um compromisso que transcendia os laços familiares ou empresariais, um compromisso com os valores que Silvio sempre defendera: trabalho, honestidade, generosidade e a crença inabalável no potencial humano. 3 meses depois, em uma ensolarada manhã de primavera, uma pequena cerimônia acontecia no Orfanato Esperança. A imprensa não fora convidada. Era um evento íntimo, restrito a algumas pessoas especialmente escolhidas. O orfanato estava transformado. O antigo prédio de paredes descascadas havia recebido uma reforma completa. Um novo anexo abrigava uma biblioteca moderna, um laboratório de informática com 20 computadores de última geração e salas equipadas para cursos profissionalizantes. No jardim, antes modesto, agora florescia uma horta comunitária e uma pequena quadra poliesportiva. Silvio, usando um terno simples, mas elegante, observava com satisfação a transformação do lugar. Ao seu lado,
Patrícia conduzia uma pequena cerimônia para inaugurar oficialmente o primeiro projeto da Fundação Senhor Abravanel. Este é apenas o começo, explicou ela para a pequena plateia composta por funcionários do orfanato, algumas autoridades locais e, claro, as crianças. Além da infraestrutura física, estamos implementando programas educacionais, parcerias com empresas para estágios e primeiro emprego, e um sistema de mentoria para acompanhar cada jovem em sua jornada. Dona Maria, a diretora, não conseguia conter as lágrimas enquanto agradecia a transformação. Durante 40 anos, lutei para manter este lugar funcionando, muitas vezes sem saber se conseguiríamos chegar ao fim do mês. Agora, pela primeira vez, posso sonhar com um futuro verdadeiramente promissor para nossas crianças. Após os discursos, enquanto todos exploravam as novas instalações, Silvio foi abordado por Rafael, o adolescente questionador que conhecera em sua primeira visita. Senhor Abravanel, começou ele, mais confiante do que da última vez. Queria agradecer pessoalmente. Comecei o curso de mecânica automotiva semana passada. É exatamente o que eu queria fazer. Silvio sorriu, genuinamente feliz. E como está sendo? Difícil, admitiu o garoto com um sorriso. Mas estou seguindo seu conselho, tentando ser excelente no que faço e sonhando grande. E qual é o sonho grande, Rafael? O adolescente hesitou por um instante. Talvez abrir minha própria oficina um dia, ou quem sabe estudar engenharia mecânica. Ainda não sei ao certo, mas agora pelo menos sei que é possível. Silvio colocou a mão no ombro do jovem. Não apenas possível, Rafael. É provável quando se tem determinação e as ferramentas certas. E essas ferramentas não são apenas os computadores ou os livros, são também a confiança em si mesmo e a capacidade de persistir mesmo quando parece difícil. Enquanto conversavam, Duda, a menina das tranças coloridas, aproximou-se timidamente, carregando um novo desenho. Desta vez, retratava o orfanato transformado, com crianças sorridentes em frente à nova biblioteca. Fiz outro desenho para o senhor, disse ela, entregando-o com um sorriso tímido. Silvio recebeu o presente com o mesmo carinho da primeira vez. Está ainda mais bonito que o anterior, Duda. Você tem um verdadeiro talento. A professora de artes disse a mesma coisa, respondeu a menina, orgulhosa. Ela acha que eu deveria fazer aulas especiais de desenho. E você vai fazer? Vou. Dona Patrícia diz que a fundação vai pagar as aulas para mim e para outras crianças que têm talentos diferentes. Silvio trocou um olhar de aprovação com a filha, que observava a cena à distância. Era exatamente isso que ele imaginara. Não apenas prover necessidades básicas, mas identificar e nutrir os talentos individuais, dar asas aos sonhos específicos de cada criança. Ao final da cerimônia, quando já se preparavam para partir, Silvio foi surpreendido por um coro de vozes infantis. As crianças haviam preparado uma apresentação especial, uma música composta especialmente para agradecer a transformação do orfanato. Enquanto ouvia as vozes jovens cantando sobre esperança e novos começos, Silvio sentiu uma emoção profunda. Não apenas pela gratidão expressa, mas pela certeza de que estava no caminho certo. Aos 90 anos, quando muitos pensariam apenas em descansar, ele estava iniciando o que talvez fosse seu projeto mais significativo. De volta ao carro, Patrícia notou o pai inusualmente silencioso, com os olhos marejados. Está tudo bem, pai? Silvio respirou fundo antes de responder. Sabe, filha, passei a vida inteira entretendo o Brasil, distribuindo prêmios, construindo empresas. Sempre achei que estava fazendo a diferença, à minha maneira. Mas hoje senti algo diferente. Diferente como? Como se todos aqueles anos fossem apenas a preparação para isso. Como se tudo, o dinheiro, a fama, a influência, fosse apenas um meio para chegar a este momento, poder fazer este tipo de trabalho. Patrícia sorriu compreendendo. É como você sempre diz. Não é sobre quanto acumulamos,
mas sobre quanto impacto causamos. Exatamente, assentiu Silvio. E vendo aquelas crianças hoje, especialmente Rafael e Duda, percebi que o verdadeiro sucesso não se mede por recordes de audiência ou contas bancárias. Mede-se pelas vidas que tocamos, pelos sonhos que ajudamos a realizar. Enquanto o carro deixava o orfanato, Silvio olhou pela janela, contemplando a cidade que o acolhera e onde construíra seu império. São Paulo continuava a mesma, frenética, contrastante, cheia de desafios e oportunidades. Mas seu olhar sobre ela havia mudado. Sabe o que mais me deixa feliz, Patrícia? Pensar que estes jovens terão a chance que eu tive, a chance de construir algo significativo a partir do pouco que têm. Não estamos apenas dando dinheiro ou estrutura, estamos dando esperança. Estamos dizendo a eles que seus sonhos importam, que eles podem ir além do que as circunstâncias parecem permitir. Patrícia apertou gentilmente a mão do pai. E essa sempre foi sua filosofia de vida, não é? A crença no potencial humano, na capacidade de superação, no valor do trabalho honesto. Sim, confirmou ele com um sorriso sereno. E agora, esta filosofia viverá muito além de mim, através desta fundação, através de você e suas irmãs, através de cada criança que conseguirmos ajudar. O carro avançava pelas ruas de São Paulo, deixando para trás o orfanato Esperança, mas carregando consigo a certeza de que algo significativo havia começado ali. Não era apenas um prédio reformado ou recursos doados, era um legado vivo, a materialização de uma filosofia de vida que Silvio Santos praticara durante décadas e que agora se consolidava de forma permanente. No bolso de seu terno, Silvio carregava o novo desenho de Duda, junto ao primeiro, ambos testemunhas silenciosas da transformação que um encontro inesperado havia desencadeado. Eram muito mais que simples desenhos infantis. Eram símbolos de um ciclo que se completava, de uma vida dedicada ao trabalho e à generosidade que agora encontrava sua expressão mais pura. E enquanto o sol começava a se pôr sobre a metrópole, tingindo o céu de tons alaranjados, o homem que por décadas trouxera alegria aos lares brasileiros sorria com a tranquilidade de quem finalmente compreendera o verdadeiro propósito de toda a sua jornada. Não era o dinheiro, não era a fama, não eram as conquistas materiais, era a capacidade de fazer a diferença, de inspirar, de transformar vidas. Era este o verdadeiro legado de Silvio Santos. Não o império de comunicação, não os programas de televisão que marcaram gerações, mas a filosofia de vida que agora, através da Fundação Senhor Abravanel, continuaria a florescer, semeando oportunidades e colhendo sonhos realizados, muito além de seu tempo. E para o menino que um dia vendera canetas nas ruas do Rio de Janeiro, não poderia haver realização maior que esta. Ver seu próprio caminho de superação transformar-se em ponte para que outros pudessem também superar seus desafios e construir futuros melhores. No orfanato que deixara para trás, as luzes se acendiam para uma nova noite. Mas diferente de tantas outras noites anteriores, esta trazia consigo a certeza de que o amanhã seria melhor. Não por acaso ou por sorte, mas porque alguém acreditara que toda criança merece a chance de sonhar grande e ter as ferramentas para transformar esses sonhos em realidade. E talvez esta fosse, afinal, a lição mais valiosa que Silvio Santos deixava para o Brasil. Que o verdadeiro valor de uma vida não está no que conquistamos para nós mesmos, mas no que possibilitamos para os outros. Não está nos aplausos que recebemos, mas nas mãos que ajudamos a erguer. Não está nos prêmios que distribuímos, mas nas oportunidades que semeamos. Um legado não de cimento e concreto, não de audiência e fama, mas de esperança e transformação. Um legado verdadeiramente à altura do homem, que com seu carisma e trabalho havia conquistado o coração de um país inteiro. Um legado digno de Silvio Santos.
Queridos amigos que acompanharam esta emocionante história, se você sentiu seu coração aquecer com a generosidade de Silvio Santos, toque no botão de like agora mesmo. As lições deste homem incrível continuam a inspirar gerações. Você também sente saudades do maravilhoso que alegrava nossos domingos? Qual sua lembrança mais especial dele? Talvez você tenha participado de algum programa ou conhece alguém que foi tocado pela bondade discreta do Sr. Abravanel? Conte-nos nos comentários. E se esta história sobre o legado do nosso querido Silvio emocionou você, inscreva-se no canal para mais conteúdos que resgatam histórias de brasileiros que marcaram nossas vidas. Que valores da filosofia de vida do Silvio você leva para seu dia a dia? Compartilhe conosco e ajude a manter vivo o legado deste grande brasileiro.